Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa das histórias mais conhecidas e impactantes de todos os tempos, lá do livro do Gênesis, a história do Grande Dilúvio. Parece um paradoxo, né? Como é que um relato sobre o fim de quase tudo pode, na verdade, ser uma mensagem poderosa sobre salvação e esperança? Pois bem, a gente vai explorar uma lição de catequese infantil para entender exatamente como essa história é contada não como um fim, mas como um recomeço. Então, vamos lá para o começo de tudo. A história começa nos pintando um cenário bem sombrio, um mundo que tinha se desviado completamente do seu caminho. De acordo com o Gênesis, a maldade da humanidade tinha chegado num ponto tão crítico, tão extremo, que isso causou uma profunda tristeza em Deus. As pessoas só pensavam em fazer o mal, tinham esquecido completamente de Deus e umas das outras. E aqui tem um ponto bem interessante na interpretação dessa passagem. O dilúvio não foi só uma enchente gigantesca. A ideia é que foi como se o mundo estivesse regredindo, voltando a um estado de caos primitivo. E por quê? Porque a própria humanidade tinha desfigurado a imagem de Deus dentro de si. É bem profundo, né? Mas olha só, no meio de toda essa escuridão, surge um único ponto de luz. E é aqui que a gente conhece a missão de um homem justo. A narrativa toda se constrói nesse contraste. De um lado, um mundo inteiro consumido pela maldade, que já não se lembrava de Deus e caminhava para a própria destruição. Do outro, uma única pessoa, Noé, um homem bom, justo, que amava e obedecia a Deus e, por isso, foi escolhido para a salvação. A partir daí, Deus entrega para Noé uma missão. E que missão, hein? Uma tarefa monumental com instruções bem específicas. Construir uma arca gigante, juntar toda a sua família e trazer para dentro um casal de cada ser vivo. O plano não era salvar só ele, mas garantir a continuação de toda a vida na Terra. Bom, com a missão dada e a arca construída, a história avança para o seu momento mais dramático. A salvação acontecendo em meio à destruição total. A descrição do dilúvio é simples, mas muito poderosa. A chuva caiu sem parar por muitos dias e as águas subiram tanto que cobriram absolutamente tudo. Uma destruição em escala global. E no meio desse caos todo, a arca se torna o único símbolo de segurança, o único refúgio de esperança. Uma embarcação flutuando, protegida, num mundo que estava completamente submerso. Depois que as águas finalmente baixam, o foco da história muda completamente. A gente sai do castigo e vai para a promessa. E esse é o ponto-chave que a catequese ressalta. Apesar de punir o pecado, o amor de Deus pela humanidade nunca acabou. A salvação de Noé e sua família é a maior prova de que o desejo final de Deus era, na verdade, oferecer uma nova oportunidade, um recomeço. O que a gente vê, então, é Deus estabelecendo uma nova aliança, um novo pacto com a humanidade. Uma nova criação começa a partir de uma pessoa justa. E vem a promessa de que Deus nunca mais vai destruir o mundo dessa maneira. É como se ele aceitasse a nossa natureza imperfeita e mostrasse que a graça pode ser encontrada na ordem e na estabilidade da criação. Agora, a gente chega no coração da lição. Como é que essa história, lá do Antigo Testamento, é interpretada e ganha novos significados com as lentes do Novo Testamento? Para entender essa conexão, a gente precisa de um conceito: pré-figuração. É uma palavra que soa complicada, mas a ideia é simples. Pensa em algo no Antigo Testamento. Uma pessoa, um evento, que funciona como um sinal, uma prévia de algo maior que vai ser totalmente revelado lá na frente no Novo Testamento. E aqui a gente vê essa conexão acontecendo na prática. A Arca de Noé, aquela embarcação que salva da morte, é vista como um símbolo, uma pré-figuração da própria igreja, um lugar de salvação. E as águas do dilúvio que limparam o mundo da maldade, elas prefiguram as águas do batismo que nos limpam e salvam do pecado. E essa ligação não é só uma interpretação moderna, não. Ela está lá no Novo Testamento. Na primeira carta de Pedro, a conexão é feita de forma explícita, dizendo que o batismo corresponde a isto, a salvação daquelas 8 pessoas na arca através da água, e que ele, o batismo, agora vos salva. É muito direto. No fim das contas, a lição mais importante, o que realmente fica, é que Deus é um Pai misericordioso que sempre oferece a possibilidade de um novo começo. Não é só sobre o que aconteceu, mas sobre o que a história significa. Uma promessa contínua de misericórdia. Isso nos traz de volta à pergunta inicial. A história do grande dilúvio fala sobre o fim ou sobre o começo de um mundo?
O que essa leitura nos mostra é que essa narrativa, que começa com um julgamento tão severo, se transforma num símbolo duradouro de que, mesmo depois da mais devastadora das inundações, a esperança, a vida e uma nova aliança podem sempre emergir.